Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Muito bem, moçadinha. Hoje a gente vai lá na nossa última aulinha de geometria plana, tá? A próxima aula vai ser sobre geometria espacial, onde a gente vai ver cubo, paralelepípedo, prisma, pirâmide e assim por diante. E esse módulo 20, que é a nossa última aulinha de geometria plana, vai falar sobre polígonos regulares. Nós já estudamos os polígonos, estão lembrados disso? Eu coloquei aqui para a gente recordar um polígono regular. No caso aqui é um decágono regular, é um polígono que tem 10 lados, né? Muito bem, pessoal. Elementos importantes de um polígono. Olha, eu tenho os lados, né? No caso do polígono ser regular, todos os lados têm medidas iguais e todos os ângulos também. Veja, esse é um ângulo interno, ó, tá vendo? Todos os ângulos internos desse polígono têm a mesma medida. Aqui é o ângulo externo, que também, evidentemente, todos os ângulos externos vão ter a mesma medida. Aqui é o ângulo central, no caso aqui que seria o ângulo central, eu tenho uma circunferência toda 360 graus. Como são 10, eu dividi em 10, esse ângulo central aqui vai ser um ângulo de 36 graus, né, pessoal? Estão lembrados? E o ângulo central sempre é igual ao ângulo externo, então aqui vai ser 36 também, e o ângulo interno vai ser 144. Então todos os ângulos internos vão ser 144. Então polígono regular é isso, muito bem. Aí, pessoal, vocês vão pegar a apostila de vocês, vão seguindo as minhas explicações, tá bom? Todo polígono regular é possível você inscrever uma circunferência e circunscrever uma circunferência, tá bom? E aí vem uma palavrinha importante, pessoal, que é apótema do polígono regular. O que é apótema? Destaquem na apostila de vocês. Apótema é o raio da circunferência inscrita. E nós vamos começar, pessoal, falando do triângulo equilátero. Olha aqui. Eu tenho aqui um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Tenho a circunferência inscrita e a circunscrita. Lembra, a circunferência inscrita tem um raio errinho, que é 1/3 da altura. E a circunferência circunscrita, né, tem um raio errão, que é o dobro do errinho. O errinho é 1/3 da altura, o errão 2/3 da altura. Estão lembrados da aula do bico? Então, pessoal, no caso do triângulo equilátero, o que seria então o apótema? É apótema esse azinho aqui, ó, que é o errinho, que é 1/3 da altura. Beleza, pessoal? Isso aqui vocês têm na apostila de vocês, é só ir acompanhando. Depois ele fala do quadrado, né, pessoal? Ele fala do quadrado. Deixa eu pegar um que eu já tenho bonitinho pronto aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho um quadrado, tenho a circunferência circunscrita, a de fora, e a circunferência inscrita, que é a de dentro. Observe uma coisa, os lados do quadrado eu estou chamando de L. Então observe uma coisa, esse quadrado tem lado L, tá certo? Esse é o centro do quadrado. Desse pontinho aqui, ó, até aqui, veja que eu tenho a circunferência inscrita. Essa distância do centro até aqui, perpendicular, é o apótema, pessoal. Então, o que vai ser o apótema do quadrado? Muito tranquilo. Veja, tudo aqui não é o lado? Isso daqui é metade do lado. Então, o apótema do quadrado é L sobre 2. Belezinha? Vocês têm isso bonitinho na apostila de vocês, tá? Depois, pessoal, ele tem, olha lá, o apótema e tem outras formulinhas também. E no caso, pessoal, do hexágono, olha aqui, ó. O hexágono, tá vendo aqui? O hexágono regular, não está aparecendo muito aqui a circunferência inscrita, então dá um tempinho aí, tá? Ó, pessoal, agora sim, ó. Agora eu tracei a circunferência inscrita, que estava aí mal, não aparecia quase, né? Então veja assim, quando eu vou construir um hexágono, eu desenho uma circunferência, tá vendo? Circunferência de fora, grandona, divido em 6 partes iguais e construo o hexágono. Veja, aqui eu tenho o centro do hexágono. Lembra, o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Eu destaquei um aqui, ó, o triângulo AOB. É um triângulo equilátero. Observe que a medida do lado AB é a mesma medida do raio. E a medida AO é igual à medida OB, que é igual à medida AB, é um triângulo equilátero.
E o apótema, estão vendo aí o que é o apótema, pessoal? O apótema, nesse caso, é a altura do triângulo equilátero. Estão lembrados da formulinha? A altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Belezinha, pessoal? Eu acredito que está bem explicadinho isso daqui, né, pessoal? Acho que deu para vocês entenderem legal. Muito bem. E aí, pessoal, na apostila de vocês têm lá o item 5 aqui, ó. Que eu vou destacar a formulinha do SPA. Estão vendo aí? O que é o SPA, pessoal? S de superfície de área é igual a P vezes A. O que é essa formulinha, pessoal? Que para eu calcular a área de um polígono regular, basta fazer P vezes A. A é o apótema, P é o semiperímetro. Belezinha, pessoal? Muito bem. Olha quanta teoria, moçadinha, que tem nessa aula, né? Quanta teoria. Tem mais uma coisinha que eu preciso explicar ainda. Pessoal, tem mais uma coisa ainda que o exercício, que a apostila não traz, mas que é importante. Eu gostaria que vocês até copiassem isso daqui, que é áreas de figuras semelhantes. Eu peguei aqui o triângulo 3, 4, 5, o triângulo 6, 8, 10. Evidentemente que esses triângulos são semelhantes. O que acontece com triângulos semelhantes? Os ângulos têm medidas iguais e os lados formam proporção, os lados são proporcionais. Observe uma coisa, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Cada lado desse é metade desse. Então, ó, 3 é a metade de 6, 4 é a metade de 8, 5 é a metade de 10. Então a gente fala que a razão de semelhança, K, é igual a meio. Mas o que significa esse meio? Que esse triângulo é metade desse? Não, significa que cada lado desse triângulo aqui é metade desse daqui. Beleza? Se eu fizer a área desse triângulo, base vezes a altura dividido por 2, eu vou ter uma área de 6, certo? Aqui eu vou ter uma área, 8 vezes 6, 48 por 2, dá 24. Observe que de 6 foi para 24. Então veja, eu dobrei as medidas dos lados e a área quadruplicou, pessoal. Olha que interessante que é. Vocês já sabiam disso, né? Então, moçadinha, se eu fizer a razão entre as áreas, olha aqui, ó, se eu fizer A1 dividido por A2, o que vai acontecer? A área A1 deu 6, a área 2 deu 24. Se eu simplificar isso daqui, vai ser 1/4. O que significa esse 1/4? Que esse triângulo aqui, em relação ao tamanho dele, é 1/4 desse. Mas veja que 1/4, pessoal, é a mesma coisa que meio elevado ao quadrado, não é? Meio elevado ao quadrado. E o que é o meio? Meio é a razão de semelhança, que é o K. Então, moçada bonita, nós vamos ter uma formulinha super importante que é assim, ó. A razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes é só fazer K ao quadrado. Olha aí, K ao quadrado. Lembrando que K é a razão de semelhança, que é obtida através de quando eu divido um lado de um triângulo pelo correspondente no outro. Também pode ser razão entre as alturas, razão entre as medianas e assim por diante. Belezinha, pessoal? Olha quanta coisa que eu precisei explicar para poder fazer os exercícios depois. Vamos lá então, pessoal. Exercício número 1, Mackenzie 2020. Mackenzie, pessoal, é uma universidade de São Paulo, é uma fundação e uma faculdade bem conceituada, viu, pessoal? Bem conceituada. E isso aqui é particular, não é barata a mensalidade, não. Na figura acima tem-se um hexágono regular de lado 4 centímetros, a partir do qual foi retirado um semicírculo de raio 2. Beleza? Nessas condições, a área da parte restante em centímetros quadrados é, moçadinha, é o seguinte, eu tenho um hexágono regular de lado 4. Lembrando, o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, né, pessoal? O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, para eu saber a área achurada e a área restante, eu vou fazer a área do hexágono menos a área do semicírculo.
Legalzinho? Então vai ficar assim, ó. Área achurada, vou colocar só H, vai. Área achurada é igual. A área do hexágono, 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é o que, pessoal? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tem obrigação de saber essa formulinha, viu, pessoal? Só que o L aqui é quanto? O L eu posso substituir o L por 4. Então fica 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Menos metade, que é meio círculo, né? Metade de πr quadrado. O raio é dado lá, o raio é 2, 2 ao quadrado. Olha aí. Portanto, moçada bonita, a área achurada é igual. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 6, 24, raiz de 3. 24, raiz de 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Cancela com esse daqui, fica 2. 2π. Olha, pessoal, o que pode ser feito aqui é apenas colocar o 2 em evidência, tá? Então, se eu colocar o 2 em evidência, vai sobrar o que aqui? 12 raiz de 3 menos π. Isso tudo aqui está em centímetro quadrado. Pronto. E esse exercicinho aí é a alternativa A. A de amor. Belezinha, moçada bonita? Ô, moçada, do 1 eu pulei para o exercício 3 porque eu quero aproveitar isso daqui, ó. Essa explicação que eu dei aqui, eu vou estar utilizando nesse exercício aqui, beleza? Então é assim, ó. No papel quadriculado da figura abaixo, adote-se como unidade de comprimento o lado do quadrado achurado, lá no cantinho. DE é paralelo a BC. Para que a área do triângulo ADE, esse triângulo aqui, seja a metade da área do triângulo ABC do grande, ele quer saber a medida do lado AD. Então, moçadinha, o que está acontecendo aqui? Se vocês contarem nos quadradinhos, vocês vão ver que tem 6 aqui e 8 aqui. Então é o triângulo 6, 8, 10. Até coloquei já aí. Muito bem. Então ele quer saber o seguinte, quanto que é a medida do AD para que a área desse triângulo aqui seja a metade do grande. Beleza? Então vamos lá. A razão entre as áreas é K ao quadrado, que a gente viu aqui, ó. A1 eu estou considerando o triângulo pequeno e A2 considerando o triângulo grande. Mas o que é o K? K é a razão de semelhança, é quando eu divido a medida de um lado pelo seu correspondente no outro. Como ele quer a medida do AD, então eu coloquei o K como sendo AD, que é essa medida aqui, ó, AD, e o correspondente no grande é tudo isso daqui que é 8, por isso que ficou isso daí. A razão entre as áreas, pessoal, nesse caso, ele quer o quê? Que a área desse seja metade desse. Então a razão entre as áreas é metade, meio. Beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, AD ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Vou multiplicar em cruz, vai ficar assim, ó, 2 vezes AD ao quadrado vai ser 64. Passando o 2 dividindo, pessoal, AD ao quadrado vai dar 32. Então o AD vai ser a raiz quadrada de 32. Raiz de 32 eu posso escrever assim, ó, pessoal. 16 vezes 2. A raiz de 16 é 4 e a raiz de 2 é raiz de 2. Então esse é o valor da medida do AD, pessoal. 4 raiz de 2, que no caso vai ser a alternativa A. Belezinha, moçada? Pessoal, olha que bacana o exercício número 2, o exercício da FUVEST. Olha que bacana. No triângulo, na figura, o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, eu não coloquei as letras, mas esse triângulo aqui é o ABC. É um triângulo equilátero de lados 1. E ACDE, AFGB, são quadrados. Quadrado aqui, outro aqui, outro aqui. E em volta são
outros triângulos, aqui, aqui e aqui. Ele quer, pessoal, a área desse polígono aí. Então, o que vai ser a área desse polígono aí, pessoal? Então, vamos indicar assim, ó, a área total vai ser o quê? A área do triângulo equilátero, certo? Mais 4 vezes a área de cada quadrado, 4 vezes a área de cada quadrado, mais 3 vezes a área de cada triângulo. Esse triângulo compridinho assim, ó, tá? Aí, vamos lá então, pessoal. A, que é a área do triângulo equilátero, pessoal. L ao quadrado, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais 4 vezes a área de cada quadrado. Vocês observaram aqui, né, pessoal? Se aqui é 1 e aqui é quadrado, todos os lados, então é quadrado, cada lado é 1. 4 vezes 1 é o quadrado. Mais 3 vezes. Aí, moçada, é o seguinte, ó, esse triângulo aqui, que é igual a esse, que é igual a esse, observe, ele tem dois lados, esse lado mede 1 e esse lado mede 1. E esse ângulo aqui, pessoal, observa uma coisa aqui, ó. Aqui não é 60 graus? 60 graus. Aqui eu tenho 90 graus. E aqui também eu tenho 90 graus. Então eu tenho 90 com 90, 180. 180 com 60, 240. Para completar os 360, esse ângulo aqui é 120 graus. E aí a gente usa aquela formulinha AB seno alfa dividido por 2. Então vai ficar A vezes B seno de alfa, que vai ser o que, pessoal? O seno de 120, né? Seno de 120 dividido por 2. Então a área vai ser igual, vamos lá? Aqui, ó, raiz de 3 sobre 4. Aqui, 4 vezes 1, 4. Mais, aqui vai ficar, vamos colocar assim, ó, o 3 aqui, o 2 que está embaixo. E o seno de 120, pessoal, o que é o seno de 120? Seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Se eu somar esse raiz de 3 sobre 4 com esse aqui, ó, pessoal, se eu multiplicar aqui, ó, fica 3 raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar o quê? 1 raiz de 3 sobre 4 mais 3 raiz de 3 sobre 4 vai dar 4 raiz de 3 sobre 4. 4 raiz de 3 sobre 4, mais 4. Aí. Entenderam, né, pessoal? Ó, eu tenho 1 raiz de 3 aqui. Quando eu multiplico, aí fica 3 raiz de 3 sobre 4. 3 mais 1, 4. 4 raiz de 3 sobre 4. Vou simplificar aqui. E o resultado vai ficar o quê, então? 4 mais raiz quadrada de 3. 4 mais raiz quadrada de 3. É isso mesmo? Opa, Roberto. Por que eu coloquei 4 aqui quadrados? São 3 só, desculpa, hein? Ô, Jesus, 3 quadrados aqui, pessoal. Só tem 3 quadrados, não 4. Então aqui é 3, ó. Opa, ainda bem que eu vi, viu? Então aqui é 3, ó. Pronto. Corrigido. 3 mais raiz de 3, letra C de certo, Roberto. Tá, pessoal? Olha aí, letra C de certo, Roberto. Belezinha? Belezinha. Pessoal, o exercício 4, ele dá um retângulo, onde um lado mede L e o outro lado mede 2L. Belezinha? Aí é traçado aqui uma diagonal, onde você tem o triângulo BEF, que eu destaquei aqui. Ele fala o seguinte, pessoal, que a área do retângulo é 5 vezes a área desse triângulo aqui. E ele quer que a gente ache a medida do BF. Tudo bem? Então é o seguinte, pessoal, a primeira coisa, o triângulo BF, esse daqui, e o triângulo BCD, que é esse grandão aqui, os dois são triângulos retângulos,
Esse ângulo aqui, ó, é reto, aqui também é reto. Esse ângulo aqui é um ângulo comum. Então o triângulo BEF é semelhante ao triângulo BCD. Observe que o triângulo BCD, um lado é L, outro lado, é um cateto na verdade, né? Um cateto é L, outro cateto é 2L. Como eles são semelhantes, essa proporção continua valendo. Um lado vai ser x, o outro vai ser 2x. Tudo bem? Vai ser a mesma proporção. Então, pessoal, olha o que eu fiz aqui. Acompanha comigo aqui, ó. A área do quadro do retângulo é base vezes altura. Então, é L vezes 2L. Ele falou no exercício que a área é 5 vezes a área desse triângulo. Então, fica 5 vezes... A área desse triângulo aqui, ó, é um cateto vezes o outro dividido por 2. X vezes 2x dividido por 2. 2L ao quadrado, aqui fica 5, cancela esse 2 com esse 2, 5x ao quadrado. Isolando x ao quadrado, fica 2L ao quadrado sobre 5. Tudo bem? Agora, pessoal, se eu trabalhar no triângulo BEF, e nesse triângulo eu aplicar o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa. Quem que é a hipotenusa lá, pessoal? Olha lá. A hipotenusa é o BF, né? Hipotenusa é BF, então fica BF ao quadrado é igual x ao quadrado mais 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. BF, todo lado, ficar de lado aqui, BF ao quadrado vai ser igual 1x ao quadrado. Aqui fica 2 ao quadrado, 4. 4x ao quadrado vai ficar 5x ao quadrado. Acontece que BF ao quadrado vai ser igual a 5 vezes. O que é o x ao quadrado? X ao quadrado é isso aqui, ó. Então eu vou colocar o que aqui? 2L ao quadrado sobre 5. Cancelo 5. Sobra 2L ao quadrado. BF, pessoal, vai ser a raiz disso daqui, ó. Raiz de 2L ao quadrado. A raiz de L ao quadrado é L. E a raiz de 2 é a raiz de 2. Portanto, BF, pessoal, é igual a L raiz de 2. Que é a letra E. Pessoal, letra E de excelente. Ó, aulinha bacana, aulinha importante, pessoal, tá? Prestem bem atenção que vale a pena. Tchau, moçadinha.